Olá! Novamente aqui o professor Janeiro, canal Mãos que Emocionam. Hoje iremos dar continuidade aí na abordagem educacional e cultura do surdo, número 2. Continuação, hoje nós iremos falar de um assunto maravilhoso que vai estar ajudando você a compreender a historicidade. Bom, primeiro momento. Hoje de que iremos se tratar? Duas figuras ilustres. E hoje nós iniciaremos aqui com Pedro Ponce de León. Mas quem foi esse Pedro Ponce de León? Vamos lá. No século XVI surgem os primeiros educadores para os surdos. E a educação era voltada para os filhos dos nobres na Espanha. O monge beneditino Pedro Ponce de León, 1520 e 1584, desenvolveu uma metodologia de educação para crianças com surdez que incluía a datilologia, representação manual das letras do alfabeto, escrita e oralização, e criou uma escola de professores surdos. E logo em seguida aparece outra figura ilustríssima. Em 1620, Juan Martín Pablo Bonetti publicou também na Espanha um livro que tratava a despeito do surdo. Bom, a primeira figura que nós queremos abordar hoje aqui na historicidade, nessa abordagem educacional e cultural do surdo, é sobre Pedro Ponce de León. Vamos entender, na verdade, quem foi Pedro Ponce de León. Bom, sabemos que os primeiros educadores de surdos são reconhecidos por deixar seus vestígios de suas didáticas. Surgiram no século XVI. Pouco se sabia de seus métodos de ensino, pois era frequente na época manter segredo e modo como a conduzia na educação dos surdos. Cada pedagogo trabalhava autonomamente e não era comum trocar as experiências. Daí você dá para compreender, em uma época que a língua está em desenvolvimento, e tinha esse segredo, não tinha um processo interacionista, onde eles trocavam ideias, até mesmo não se publicava. Então, seria um momento muito difícil para que tivesse uma amplitude na contextualização para passar esse conhecimento aos surdos, porque não tinha uma troca de experiência. E Pedro Ponce de León, ele foi o primeiro precursor aí na educação dos indivíduos surdos, instruindo principalmente, o foco era o quê? Era o filho da nobreza nos monasteiros de Yunnan. Segundo Lu King, 2007, ele fala sobre os descendentes dos nobres, os quais eram julgados pela apropriação das palavras, entre outras exigências impostas. Daí a necessidade de ensinar os surdos oriundos dessas famílias. Olha só, você percebe minuciosamente a diferenciação. Então, pessoal, era um processo muito complicado nessa época. Nós notamos que Pedro Ponce de León, ele tinha o maior carinho para estar transferindo esse conhecimento, mas tinha as barreiras, porque tinha regras da época, a lei que regia, e principalmente o voto do silêncio. Nos monastérios onde León executava o trabalho de educador da elite surda, atraiu também outros surdos não pertencentes à nobreza. E mesmo não havendo a intenção de aproximar os indivíduos em condições linguísticas comuns, esse contato foi inevitável e o ambiente propiciaria o surgimento de uma língua de sinais, o que até então, na verdade, se reduzia a gestos naturais não convencionais. Pessoal, compreende o raciocínio lógico? Era novas experiências surgindo dentro dos mosteiros,
E tinha essa questão ainda da família, até mesmo um preconceito, né? Ele formatou uma escola onde ele fazia esse atendimento para a nobreza, e os pais fizeram uma recomendação para que não misturasse, né, com outros surdos, que eram surdos que não faziam parte da nobreza. Então você começa a perceber com o olho detalhadamente geométrico a discriminação, o preconceito. Pessoal, como que você vai trabalhar uma desenvoltura de uma língua dentro de uma sociedade onde se prega direitos iguais? Não teria como. Então daí a gente dá para perceber a dificuldade que tinha um surdo da época. Então, pessoal, esse Pedro Ponce de Leon, ele era um padre, ele foi um dos primeiros percussores da história, onde teve aí uma desenvoltura mínima, porque até então não tinha uma divulgação, não tinha nada publicado. Então você percebe dentro da história a dificuldade de desenvolver ou criar o reconhecimento dessa língua. Pessoal, fica aí para você pensar. O que realmente é uma inclusão? Através da história, você vai se estudando, sabendo quem foram os primeiros educadores, e você percebe que há assim uma barreira muito grande de entraves, linguisticamente. E como esse ser, esse indivíduo, dessa cultura, ele pode desenvolver, sendo que ele não tem esse direito linguístico. Ele é privado de direitos civis, direitos religiosos, enfim, ele é um indivíduo à margem da sociedade. Fica aí, pessoal, a respeito dessa linda e maravilhosa história. Cursos Mãos que Emocionam. Reflita aí a respeito desse assunto. E, paulatinamente, no próximo capítulo aí, nós queremos se tratar de Juan Bonetti, que já teve uma outra ideologia. Fica no próximo capítulo a explicação de Juan Bonetti. Não perda. Um abraço.